Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Nessa aula, você irá aprender sobre monômios, o que compõe um monômio e o que são monômios semelhantes. Então, vamos lá. Olha só, um monômio, ou também chamado de termo algébrico, é uma expressão algébrica formada por um número ou por uma variável, que é uma letra, ou por uma multiplicação de números e variáveis. Então, coloquei aqui alguns exemplos de monômios. Nesses exemplos, vocês podem ver, por exemplo, esse daqui, o 12AB, né, que ele é uma multiplicação entre número e variável, entre variáveis, né, A e B. Toda vez que você tem um número agarrado a uma letrinha e não tem nenhum sinal, significa que ali existe uma multiplicação. Então, esse 12AB é como se fosse 12 vezes A vezes B, só que não é utilizado esse sinalzinho de vezes, tá? Então, sempre quando é entre números e letras, a gente não utiliza o vezes. Você coloca um do ladinho do outro e já fica subentendido que é uma multiplicação, ok? Então, quando você tem essa multiplicação de números e letras, você tem um monômio. 12AB, 2x ao quadrado. X ao quadrado tem um expoentezinho aqui, né? Mas isso não interfere em nada. É um monômio também. 4y menos x ao quadrado y ao cubo também é um monômio, que tem uma multiplicação entre o x ao quadrado e o y ao cubo, por exemplo. O monômio pode ser só uma letra também, ou pode ser só um número, como eu já falei. A gente pode identificar no monômio, geralmente o monômio, ele tem o coeficiente numérico e a parte literal. Então, eu coloquei aqui coeficiente numérico, né? Então, é a parte dos números daquele monômio. Nesse primeiro exemplo de 12AB, o coeficiente é o 12 e o AB é a parte literal. Agora, nesse segundo exemplo aqui, quem é o coeficiente? O 2. O 2 é o coeficiente. Vou botar só um C. E a parte literal é o x ao quadrado, parte literal, tá? Então, você pode precisar fazer essa identificação. Então, é assim que se faz. O 4y, o coeficiente é o 4 e o y é a parte literal. Agora, convencionou-se na matemática que quando você tem uma letra sozinha, ou duas letras, ou seja, ele não apresenta a parte numérica, o coeficiente numérico, significa que esse coeficiente é 1. Então, se eu te colocar aqui, por exemplo, x, significa que o x é a parte literal e o coeficiente é 1. Por quê? Porque 1 vezes x é igual a x, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele não altera o resultado de um produto. 1 vezes x dá x. Então, quando o monômio aparece assim, sem coeficiente, significa que o coeficiente dele é 1, tá? 1 é o coeficiente. Nesse caso aqui, também o coeficiente não está aparecendo, mas tem um menos. Então, se você sabe que 1 é o elemento neutro, né? Quando não tem é 1, nesse caso, como já tem um menos, significa que o coeficiente desse aqui seria menos 1. E a parte literal é x ao quadrado, y ao cubo, tá? Então, essa parte aí de identificação é tranquila. E existem monômios que vão aparecer somente o coeficiente, tá ok? Agora vamos entender também o que é um grau de um monômio. Eu escrevi aqui que o grau do monômio é obtido através da soma dos expoentes de todas as variáveis. Então, vamos identificar aqui o grau de cada monômio desses exemplos que eu citei aqui em cima. O 12AB. O A, toda vez que uma letrinha, uma variável, ela não tem, não aparece expoente, significa que o expoente é 1. Então, esse A aqui, o expoente dele é 1. E o B também não tem? É 1.
Então, como eu coloquei aqui que o grau do monômio é a soma, é obtido através da soma dos expoentes de todas as variáveis, de todas as letrinhas que compõem a parte literal. Então, aqui o coeficiente é 2, tá? Porque 1 mais 1, 2. Significa, então, que a soma dos expoentes aqui é 2, então o grau do monômio é do segundo grau, Agora vamos olhar isso daqui. A parte literal é só x ao quadrado, não tem outro expoente para somar. Então significa que o grau desse monômio também é do segundo grau, né? Segundo grau. Nesse exemplo aqui, o parte literal é só o y. O y não tem expoente, é 1. Então significa que esse monômio 4y é do primeiro grau. E esse último exemplo aqui, a parte literal dele é essa daqui, certo? X ao quadrado, y ao cubo. Somando os expoentes, 2 mais 3, 5. Então, esse monômio aqui é do quinto grau, ok? É só somar os expoentes da parte literal. Onde não tem expoentes, significa que o expoente é 1. Agora vamos para essa parte aqui para finalizar esse vídeo, que é monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes, gente? Os monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal, possuem parte literal igual, né? Eles são iguais. Então, por exemplo, vamos avaliar aqui quais são iguais, quais são monômios semelhantes e quais não são. 4x ao quadrado e 4x ao cubo. A parte literal aqui é x ao quadrado e a parte literal aqui é x ao cubo. X ao quadrado é diferente de x ao cubo. Gente, até os expoentes tem que ser, né? Tem que ter o mesmo número aqui no expoente, o mesmo valor. Então, x ao quadrado e x ao cubo são diferentes, então esses monômios aqui não são semelhantes, tá? Não são. Agora, letra B. 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado. Identificando a parte literal, temos aqui que a parte literal é xy ao quadrado. E aqui também, xy ao quadrado. Olha só, as letras são iguais, inclusive os expoentes. Então, sim, esses monômios são semelhantes, tá? Agora, na letra C, 9y e menos 2y. Aqui o coeficiente é y. E aqui também é y. Então, nós temos aqui monômios semelhantes. Agora, aqui na letra D. 3/5 de x e menos x. Bom, 3/5 é coeficiente. X, que é a parte literal. Menos x. X é a parte literal. O coeficiente aqui, se a gente tivesse que colocar, seria menos 1, correto? Então, x e x são idênticos. Então, esses monômios são, sim, semelhantes. Agora, vamos verificar aqui na letra E. 7AB e menos BA. Bom, a parte literal aqui é AB e aqui BA. Aparentemente é diferente, mas só que a ordem de um produto, né? Ele não altera o resultado. A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Se você tem 3 vezes 5, não é a mesma coisa que 5 vezes 3? Isso é uma propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, AB ou BA é a mesma coisa. Se tivesse algum expoente, por exemplo, se aqui no B fosse ao quadrado, esse B aqui também teria que ser ao quadrado para serem semelhantes, ok? Então, vocês têm que avaliar só isso, se os expoentes estão nos lugares certos. Mas a ordem que as letrinhas estão aparecendo não importa. Então, esses aqui são, sim, monômios semelhantes. E aqui na letra F, a parte literal aqui é x, y ao cubo. E aqui, x ao cubo y. Olha só. Aqui, quem está elevado ao cubo é o y. Aqui, quem está elevado ao cubo é o x. E isso faz com que esses monômios sejam diferentes. Eles têm parte literal diferente. Então, isso significa que eles não são semelhantes.
Bom, gente, esse primeiro vídeo aí sobre monômios era para vocês entenderem o que é monômio, identificar o grau de um monômio, identificar os que são semelhantes ou não. Mas não deixe de assistir as aulas em que eu colocarei adição de monômios, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Acompanhe os próximos vídeos, ok? É isso aí. Eu gostaria de pedir que você clique no gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada!